jovem governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, bom dia, que alegria, que prazer te conhecer, te entrevistar. Muito bem, como vai você, Eduardo? Tudo bem com você? Tudo bem, prazer é meu. Obrigado, Mário. Obrigado pela gentileza aqui do convite. É um prazer estar conversando com vocês aqui na Rádio Metrópole. Eduardo, me conte um pouquinho sobre sua carreira política. Olha, antes de você chegar no governo, as notícias que a gente tinha sobre o Rio Grande do Sul, rapaz, eram terríveis. Não tinha dinheiro para pagar pessoal, greve de polícia, enfim, rapaz, eu nunca vi como é que um estado potencialmente rico e rico em relação, por exemplo, à Bahia ou outros estados brasileiros, conseguiu chegar naquele fundo de poço. Eu queria que você contasse um pouco a sua trajetória política, porque você está sendo conhecida aqui pela Bahia toda, né? E é um prazer e uma alegria conhecer você. E você dizer como é que você chegou ao governo. Conte aí, Eduardo. Esteja à vontade. Olha, obrigado, Mário. Sabe que a minha carreira política, a minha história aí me proporcionou, apesar da pouca idade ainda em relação aos políticos tradicionais, eu tenho 36 anos de idade, eu já tenho aí quase 20 anos de vida pública. Fui vereador em Pelotas, fui prefeito de Pelotas, que é a terceira maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, mas é apenas a nona economia. O Rio Grande do Sul, para quem não conhece bem, tem uma desigualdade regional. A metade sul do estado ela é bastante mais pobre do que a metade norte do estado. A metade sul ela teve uma colonização de grandes fazendas, grandes latifúndios, especialmente dedicados à pecuária no século XIX, com muita mão de obra escrava. Então, no século XX, a região não soube se reinventar, perdeu o dinamismo econômico e acabou tendo crescimento de muita pobreza na região sul, e foi nesse contexto que eu tive que governar uma cidade que tem 350 mil habitantes, muita demanda e pouco dinheiro para atender a todas as demandas da população. E metade da cidade, por exemplo, não tinha pavimentação, né? Uma infraestrutura muito precária, uma população que precisava muito do governo e o governo com pouco dinheiro para atender todas as demandas. Foi naquele contexto que eu tive que governar e, apesar desses poucos recursos, das dificuldades, consegui sair da cidade de Pelotas com uma aprovação de quase 90% da população, que pode ser comprovado até pela votação que eu tive em Pelotas, justamente onde a população me conhecia bem e por ter sido prefeito, foi o lugar onde eu fui mais bem votado para governador do estado, com 90% dos votos. No segundo turno das eleições de 2018, eu tive 90% dos votos em Pelotas, que é, como eu disse, a terceira maior cidade do estado. Fui a governador num contexto muito difícil, como você falou. O salário dos servidores não eram pagos em dia por quase 3 anos já naquele momento. A gente ainda levou mais quase 2 anos até conseguir botar o salário em dia. Ele entrou em dia no ano passado, em novembro. Mas não era só isso. Os hospitais não estavam recebendo os pagamentos devidos pelo Estado. Os municípios estavam também há 6 meses sem receber os repasses do Estado na área da saúde. Então, um contexto muito difícil, serviços na área da saúde fechando, consultas que deixavam de acontecer, consultas médicas. Imagina no contexto da pandemia, o Estado está com hospitais fechando leitos e municípios com dificuldade de prestar serviço na área da saúde. Ainda bem, né, nós conseguimos já no primeiro ano regularizar esses pagamentos na área da saúde. Fizemos um grande esforço de reformas estruturantes na máquina pública para reduzir o custo do próprio governo, né, na folha de pagamento. A gente teve que tomar medidas antipáticas. Eu sempre disse que não existe solução simpática para uma situação dramática como a que o Estado vivia. Fizemos reforma da Previdência com profundidade, né, que era necessário para a situação do Estado, reforma nas carreiras do serviço público, na estrutura do Estatuto dos Servidores, para poder aliviar o custo da folha, e desde o ano passado o Estado tem os seus pagamentos rigorosamente em dia. Os servidores, os fornecedores, os prestadores de serviço, hospitais,
todos recebendo rigorosamente em dia os seus pagamentos. E agora, com o programa de privatizações que a gente está fazendo no Estado, aliás, eu estou em São Paulo hoje justamente porque agora, às 11 horas, a gente tem um leilão na Bolsa de Valores da nossa companhia transmissora de energia, onde o Estado espera receber aí alguns bilhões de reais que vão virar investimento, especialmente, né, em estradas, infraestrutura, tudo aquilo que puder virar melhor desenvolvimento econômico para o Estado, gerando emprego, renda, melhorando a competitividade do Rio Grande do Sul. Eu tenho muita alegria de dizer que a gente está virando o jogo num Estado que tinha muitas dificuldades. Eduardo, quando você se candidatou, o PSDB, como foi essa disputa? Quem foi o seu principal concorrente? Que tipo de forças acabaram levando você? Bem jovem, você já tem agora o quê? Mais de 2 anos como governador, não é isso? 3 anos quase, né? Então você chegou lá na idade de Cristo, mais ou menos, não foi isso? Uns 33? Aos 33 anos, exatamente. Então, a idade de Cristo. Pai. Me conte aí, como é que foi como é que você armou essa composição política que levou você ao governo do Estado? Olha, Mário, lá em 2016, eu era prefeito de Pelotas, terminando meu mandato, e apesar de ter a aprovação que eu tinha lá, de quase 90%, eu tinha uma decisão, que era não concorrer à reeleição. Eu sou crítico da reeleição, acho que a reeleição ela acaba sendo mal utilizada no Brasil, gerando a necessidade de acordos políticos que não vêm em favor da população, infelizmente. E por isso, eu não fui candidato à reeleição, mesmo com a boa aprovação que eu tinha em Pelotas. Ajudei a eleger a minha sucessora, a Paula, que era minha vice-prefeita. Ajudei a construir. Aliás, eu acho que na política a gente tem que também saber ajudar a construir novas lideranças. Não pode um político querer, né, ser aquela árvore que faz sombra e não deixa nada crescer à volta. Não, pelo contrário, é nossa função na política, além de administrar, gerir bem recurso, prestar serviço para a população, né, que mais precisa, é também o nosso papel ajudar a formar novas lideranças, para dar sequência ao trabalho, para isso virar um efeito positivo no futuro. E eu tenho muito orgulho de ter ajudado a formar uma nova liderança mulher, como a Paula é lá em Pelotas. Deixei a prefeitura e fomos o único município dos grandes municípios gaúchos que teve eleição de continuidade. Porto Alegre, a capital do estado, o prefeito não conseguiu eleger o seu sucessor. Em Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade, o prefeito não conseguiu eleger o seu sucessor. Pelotas foi a única das grandes cidades do Rio Grande do Sul que teve eleição de continuidade. Isso me colocou em algum destaque, né, na imprensa local, na estrutura política do estado, que gerou uma atenção, vamos dizer assim, né? O pessoal começou a perguntar o que aconteceu em Pelotas para, né, ter um cara novo aí. Eu tinha, na época, 31 anos, né, nem os meus 33 lá. No final de 2016, no início de 2017, começa essa discussão sobre, eventualmente, eu ser um nome para concorrer ao governo do Estado. Eu fui estudar no exterior, eu fui para a Universidade de Columbia, em Nova York, estudar gestão pública, né, sempre me encantou muito essa formação continuada. Eu acho que a gente tem que procurar se aperfeiçoar constantemente em conhecimento, capacidade para gerir, né, um governo com tudo que mexe de políticas públicas, de servidores, de recursos. Você tem que estar continuamente disposto a se aperfeiçoar, buscar novas ferramentas, tecnologias para inovar no serviço público. E por isso fui estudar no exterior, fiquei 6 meses morando lá em Nova York, estudando. Quando voltei ao Brasil, começou novamente essa discussão e a gente foi formando, então, uma composição. Inicialmente eu ia concorrer a deputado federal, mas houve aceitação de um grupo político para que eu pudesse ser o candidato. Foi se formando uma coligação, fui conversando com outros partidos. Eu sempre defendi também, Mário, que a gente, antes de discutir os nomes, discuta o projeto. Qual é a agenda que a gente quer representar? O que a gente quer fazer? O que a gente quer entregar para a população? Como é que a gente pensa o futuro? Então, eu liderei um projeto que a gente chamava Rumos para o Rio Grande, onde nós fizemos um ciclo de seminários, debates, chamamos especialistas para discutir o projeto para o Estado, e nessa discussão sobre o projeto para o futuro do Estado,
foi, vamos dizer assim, formando a liga, né? Dando liga para que a gente pudesse ter uma composição de partidos políticos que desse sustentação a esse projeto, que entendeu que eu poderia liderar. É a mesma coisa que eu penso que deve ser para o Brasil. Eu sempre defendo que antes dos nomes precisa vir a agenda, o projeto, o que se deseja para o futuro do país. Eu fico muito lisonjeado de ser lembrado como um nome para uma candidatura à presidência, mas eu sempre defendi, vamos discutir antes dos nomes o projeto. Depois, ali na frente, a gente vai entender quem melhor pode liderar esse projeto para o país. Se entenderem que eu possa dar uma contribuição, eu me sinto em condições, não me falta coragem e disposição para fazer. Mas não pode se tratar sobre um projeto pessoal, para atender uma aspiração pessoal, um desejo pessoal meramente de um candidato, tem que ser algo muito maior, porque a gente está mexendo com o interesse público, com o interesse da sociedade. A gente precisa de algo bem maior que isso e tem que estar em torno de um projeto, de uma agenda. Eu estou conversando com o jovem deputado, o governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, PSDB, pré-candidato, pelo menos está se colocando, e o nome dele está sendo colocado, como pré-candidato à presidência da República. Eu acho ótimo essa coisa de jovens, mudanças, sabe? Isso é fundamental, Eduardo, é fundamental, pelo menos na visão deste velho aqui, que já passou por muita coisa, sem essa capacidade, sabe, de renovar com juventude, com entusiasmo, com conhecimento e com coragem, e às vezes com a audácia da ignorância. A audácia da ignorância, eu chamo, é quando a gente não conhece muito o perigo que a gente está correndo, mas a gente vai na coragem e faz um bocado de coisa. Eduardo, as pessoas que querem e começam a criar ou tentar criar qualquer tipo de obstáculo a você, começam a dizer, não, mas na eleição passada ele voltou em Bolsonaro, é bolsonarista, portanto não estaria qualificado para representar uma terceira via. O que é que você diz a respeito disso, Eduardo? Eu preciso antes falar sobre a questão da juventude, Mário, que eu digo justamente que nunca me achei melhor por ser jovem, simplesmente não aceito que me coloquem como pior por ser jovem. Isso! Porque é uma característica que, se tem algo de benéfico, é me deixar livre, né, dos erros do passado. Né? A gente vem sem os vícios e os erros daquela velha política. A gente pode até cometer novos erros, mas não aqueles mesmos erros que a gente está acostumado a ver de políticos antigos. Mas o mais importante é que haja a disposição de ser jovem nas ideias. Conheço muita gente jovem que faz política velha e conheço gente de mais idade que faz política com a disposição de ter ideias arejadas. Né? Isso é muito importante a gente ter na política. Sobre a questão do voto em Bolsonaro, isso certamente aos poucos as pessoas vão conhecer melhor. Qual foi efetivamente a minha posição no segundo turno de 2018? Eu não dei apoio a Bolsonaro. Apoio é fazer campanha junto, é pedir votos, é defender uma candidatura. E isso eu não fiz em absoluto. Né? Eu não juntei o meu sobrenome ao do Bolsonaro, por exemplo, como fez o meu adversário no Rio Grande do Sul, que fez, né, assim como houve em São Paulo Bolsodória, no Rio Grande do Sul houve o Sartonaro, né, o meu adversário no segundo turno, fez campanha casada. Eu não fiz nada de campanha. Agora, declarei como cidadão qual seria o meu voto e as razões e as críticas que eu tinha. Isso está num vídeo que qualquer um pode procurar no YouTube, simplesmente colocando lá Eduardo Leite, apoio Bolsonaro, vai achar lá de 2018 o vídeo, a única manifestação que eu fiz a respeito. E o que eu disse lá foi, entre um modelo político que gerou escândalos de corrupção muito graves, né, como o PT tinha apresentado, né, bilhões de reais desviados dos recursos públicos, especialmente através das empresas públicas da Petrobras, escândalos muito graves, comprovados, né, com denúncias comprovadas, inclusive com devolução de dinheiro, que foi feito por muitos daqueles que desviaram aos cofres públicos, e além da corrupção, um modelo econômico que estava errado, né, aquele modelo econômico
que especialmente no segundo mandato de Lula e depois durante a presidência de Dilma Rousseff, acabou cavando um buraco enorme. O desemprego que o país enfrentava, de cerca de 14 milhões de desempregados naquele momento, em 2018, era uma situação específica do Brasil, diferente do que a gente vive agora, que tem a responsabilidade do presidente da República, sem dúvida nenhuma, mas dentro de um contexto mundial. Naquele tempo, em 2018, o mundo crescia, os países emergentes cresciam ainda mais, e o Brasil estava numa enrascada, com um desequilíbrio monumental nas contas públicas, que gerou desconfiança, falta de credibilidade do país, queda dos investimentos e, portanto, desemprego em alta, né? Aumento da pobreza para a população. Então, entre um modelo econômico que tinha gerado tanto transtorno para a população, tanta dificuldade, especialmente para os mais pobres, e um outro caminho que tinha falas muito ruins, do ponto de vista civilizatório, vamos dizer assim, né? No desrespeito às pessoas, a condição de convivência pacífica entre os diferentes, aquilo me incomodava profundamente, eu falei isso naquele momento, naquelas eleições, eu iria dar o voto a Bolsonaro, mesmo que tivesse tanta discordância sobre manifestações dele, porque entendia que o outro modelo, né, levaria o país inevitavelmente para um problema econômico ou aprofundaria um problema econômico que a gente já tinha. Uma decisão difícil naquele segundo turno. Agora, reconheço, né, acabei menosprezando a capacidade do presidente da República, do presidente Bolsonaro, de fazer o mal de uma forma até cruel nas suas posições, né? Não sabíamos que viria uma pandemia como a que nós estamos enfrentando, em que especialmente a compaixão, o sentimento humano seria tão demandado para enfrentamento dessa pandemia, e infelizmente foi um erro. Um erro aquele voto, como foi o erro para milhões de brasileiros que optaram por aquele caminho. O voto, como eu dei naquela eleição, meu e dos brasileiros, foi pela mudança. E, infelizmente, o que a gente viu foi uma presidência da República está sendo com essa falta de compaixão, de sentimento humano e falta de estratégia, de agenda clara para o país. Acho que é esse o trabalho que a gente tem que fazer em 2022, para colocar o país no rumo da serenidade, do equilíbrio, para recuperar o bom senso e, principalmente, colocar, em primeiro lugar, uma política econômica que ajude a desenvolver o país e gere os empregos que a população precisa. Estou conversando com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Eduardo, haverá uma disputa grande, suponho, no PSDB, seu partido, para a escolha do candidato a presidente da República no próximo ano. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte: você acredita realmente que há possibilidade de haver uma terceira força? Porque hoje a disputa que se desenha é Lula-Bolsonaro, quer dizer, repetição de 2018, né? Só que agora não é Haddad, é Lula mesmo. Mas tem gente que acredita que Bolsonaro talvez nem chegue no segundo turno e que a famosa elite brasileira que o apoiou está procurando intensamente uma outra alternativa, não satisfeito com o desmando desse governo, que não é assunto para a gente ficar perdendo tempo aqui, é muito mais importante conhecer você e suas ideias a respeito disso. Então, primeira pergunta: você acha que é possível sair do Fla-Flu? Segundo, você acha que o PSDB, que perdeu muita força no Brasil, poderá representar esse time, esse clube independente, a terceira força? Mário, eu estou no PSDB porque é o partido que, para mim, representa justamente esse centro democrático, do bom senso. Às vezes o PSDB é acusado de ficar em cima do muro. Nada tem a ver com ficar em cima do muro. Tem a ver com bom senso, com equilíbrio, com respeito a quem pensa diferente. A gente não pode fazer a política com esse ódio que está aí, querendo destruir o outro. E a verdade, infelizmente, é que Bolsonaro
é resultado de uma política feita especialmente pelo PT, pelo ex-presidente Lula, de nós contra eles, né? Foi muito incentivado durante muito tempo no Brasil essa política de nós contra eles, pois Bolsonaro emerge justamente desse sentimento de uma parte da população que se sentia atacada por aquela política do Lula, do PT. Então, não nos leva a nada a essa política de uns contra os outros, nós contra eles, que representam Lula e Bolsonaro. Eu respeito, entendo o eleitor que neste momento está declarando o voto em Lula. De fato, em parte do seu governo, a situação econômica do país era melhor, mas é importante que haja a compreensão, e isso, no devido momento do debate eleitoral, vai ficar mais claro, que aquele bom momento econômico foi feito cavando um buraco imenso logo à frente, né, para sustentar um bom nível de emprego e de desempenho econômico no curto prazo. Se cavou um buraco gigantesco no qual o país foi jogado depois ao longo do governo Dilma, né, e que acabou resultando no que resultou: impeachment, pedaladas, impeachment, cenário de corrupção e Bolsonaro. Então, é tudo uma coisa só. E o eleitor está, pelo que eu observo nas pesquisas e no sentimento que a gente tem na conversa com as pessoas, muito desesperançoso, desalentado, vamos dizer assim, porque a política frustrou muito ele. Houve muita expectativa no PT, no Lula, e nós vimos lá casos de corrupção que deixaram a população indignada. Depois, a escolha por Bolsonaro foi na expectativa de que a corrupção seria enfrentada. Estamos aí vendo escândalo na compra de vacinas e todo um projeto familiar, né, que sustenta-se nessas relações com o governo, nas rachadinhas, nas intermediações feitas pelos filhos junto ao governo, para usar o governo em seu próprio favor. Então, isso tudo frustra a expectativa da população. Só que, como nós temos uma política do nós contra eles, neste momento no país, uma parte que rejeita mais um dos campos acaba indo para o outro lado, mas porque nesse momento não conhece as alternativas. Eu acredito firmemente, confio, e o meu sentimento, a minha experiência política me sustenta essa minha percepção de que, no momento que a população começar a conhecer alternativas e perceber que é possível fazer uma política que, ao invés de atacar as pessoas, possa focar em atacar os problemas que as pessoas têm, né? Tem que atacar, se for para fazer política do contra, não é um contra o outro, nós contra eles, tem que ser contra a corrupção, tem que ser contra a miséria, tem que ser contra o poder pelo poder. É aí que tem que estar a nossa energia, lutando contra os problemas que atinge a população, e não simplesmente em exterminar um adversário político. Eu acredito, sim, que será possível constituir esse caminho de uma melhor alternativa para o país, de recuperação do bom senso, do equilíbrio, e o PSDB é o partido que olha para a economia e a importância de equilíbrio fiscal, de ambiente econômico para proporcionar investimentos que geram emprego, mas, de outro lado, tem uma visão social também inclusiva, de respeito à diversidade, de programas sociais que ajudem a população mais vulnerável. O Bolsa Família é, por exemplo, um projeto constituído a partir dos programas criados pelo PSDB, pelo Bolsa Escola, pelo Vale Gás, pelo Bolsa Alimentação, que foram criados lá no final do governo Fernando Henrique e que depois foram reunidos e ampliados dentro de um programa, o Bolsa Família, ao longo do governo do presidente Lula. Então, o PSDB tem esta visão social responsável, a visão econômica e moderna e arrojada que o país precisa, e eu confio, sim, que nós conseguiremos, nesse processo eleitoral, apresentar isso à população. Governador, essa coisa de o PT ter jogado uns contra os outros não significa, na realidade, veja bem, eu não estou querendo fazer nenhuma defesa do PT, nem de governo nenhum,
não significa, na realidade, a manifestação da profunda desigualdade que existe no país. E mesmo o PSDB, no governo Fernando Henrique Cardoso, que eu acompanhei muito de perto, converso sempre com ele, admiro ele e vários dos seus ministros, essa política neoliberal ou liberal que Paulo Guedes agora ou tentou ser, mas não está conseguindo, uma expressão disso, não significa a manutenção dessa tensão enorme entre a população desassistida. Por exemplo, na pandemia, governador, eu vi com surpresa o ministro Paulo Guedes dizer que tinha tomado conhecimento que existiam 30 milhões de brasileiros desconhecidos. Quer dizer, essa visão neoliberal, essa visão desse tipo de governo, exclui completamente, é como se esses invisíveis não fizessem parte, porque não tem benefício social nem nada. A dificuldade daquele auxílio emergencial que foi proposto baixíssimo, depois chegou aos R$ 600, mostra perfeitamente isso, quer dizer, a ideia de privatizar, a ideia de Estado mínimo, quando existe uma educação péssima, uma saúde péssima, um acesso à população, uma desigualdade muito grande. Você não acha, governador, que essa é a verdadeira causa da divisão que existe no país? Acho que é exatamente isso que a gente tem que trazer para a discussão com a população. A saúde, você falou, e a educação são melhores porque tem empresa estatal de energia, porque tem empresa estatal de correios, porque tem uma empresa, tem bancos que são públicos, que são estatais. Quer dizer, o foco do governo tem que estar justamente na educação, na saúde da população. Ter empresas estatais não significa melhor qualidade de vida. Foi o que o país teve ao longo dos governos militares, da década de 80, boa parte da década de 90, e tem até hoje ainda empresas estatais, e isso não significa melhor condição de vida para a população. Sim. No Rio Grande do Sul, nós estamos justamente fazendo o processo de privatização de empresas, né? A nossa companhia de energia está sendo privatizada, a companhia de gás está sendo privatizada, a nossa companhia de saneamento também está sendo conduzida a um processo de privatização, justamente para que elas possam ser operadas pelo setor privado sob regulação e controle, né, da política pública pelo Estado. O Estado não se ausenta, ele continua dando as regras, mas a operação passa a ser feita pelo privado com mais eficiência, e o Estado não só recebe os recursos pela privatização para poder investir naquilo que realmente importa para a população, que é saúde, educação, segurança, como ele também tem não apenas o recurso, mas a oportunidade de colocar a sua energia, o foco, né, do seu trabalho naquilo que realmente importa para a população mais pobre, especialmente. Então, isso aqui nada tem de neoliberalismo, de ausência do Estado na vida da sociedade. O Estado tem que estar presente com força, com fôlego, com energia, naquilo que realmente vai fazer diferença na vida da população. E não é ter uma empresa pública de energia que vai fazer diferença. É ter energia para a população, é levar energia elétrica de qualidade. Não é ter uma empresa de saneamento que mexe na vida da população, é levar saneamento para a população mais pobre, especialmente na periferia, que vive com esgoto a céu aberto, levando doença para os seus filhos. A gente precisa levar o saneamento lá, e a operação privada, sob regulação, né? Sob a orientação, com as regras dadas pelo poder público, podem fazer isso com maior eficiência, e ao lado o Estado focado em realmente prover escola com melhor condição, com melhor qualidade, saúde funcionando para atender a população que mais precisa. A gente viu a importância que tem o SUS no processo da pandemia, e o quanto que a educação é fundamental para ser libertadora, emancipadora, né, desse futuro, dessa juventude que tem que continuar apostando no Brasil.
Recentemente saiu uma pesquisa que indica que metade dos jovens brasileiros, se pudessem, deixariam o Brasil. É isso que me deixa indignado, é isso que me deixa irresignado. Eu não me conformo que um país como o nosso, com o tamanho que a gente tem, com as riquezas que a gente tem, tenha metade da sua juventude querendo sair do país, desistindo do Brasil. A gente precisa virar esse jogo. Mas não é tendo um Estado grande que se resolve, é justamente tendo um Estado atuando de forma a melhorar a vida das pessoas. E para isso ele não precisa necessariamente ter empresa aqui ou ali, ele precisa ser o Estado com força para financiar as políticas públicas, mas não para necessariamente operar determinados tipos de política. Governador, mais uma coisa, o Congresso Nacional aprovou triplicar a verba do fundo eleitoral. A gente sabe que com isso os partidos, mesmo os partidos de aluguel que existem aí, o Brasil tem uma quantidade absolutamente excessiva de partidos, dá um poder incrível a caciques no sentido de distribuir esse dinheiro. Você vai ser eleito, você não vai. Quer dizer, o PT, o Fernando Henrique não teve coragem. Aliás, Fernando Henrique, eu já conversei inclusive com ele, para mim ele teve um grande mérito, sem dúvida, mas uma coisa extremamente negativa que foi estabelecer a reeleição. Horrível, péssimo, péssimo. Não fez uma reforma política decente, Lula não fez, Dilma não fez, Temer nem se fala e Bolsonaro nem falar. Então, a gente continua vendo o Congresso Nacional, o governador representando sempre, na sua maioria, a elite brasileira e mantendo a um custo altíssimo. Por exemplo, durante toda essa pandemia, todo esse sacrifício, todo o desemprego, toda a miséria, a inflação, ninguém baixou nenhuma das vantagens que um congressista tem, por exemplo, nem do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. E agora há uma perpetuação. A coisa mais difícil que eu acho hoje é um deputado perder a reeleição. Ele tem não sei quantos assessores, não sei quantas vantagens. Moradia, auxílio para isso, auxílio para aquilo, e um fundo eleitoral multibilionário. Onde é que a gente vai mudar a fisionomia do Brasil mesmo, governador Eduardo Leite? Qual a sua opinião sobre isso? O aumento do fundo eleitoral é um erro, um equívoco, né? E assintoso, Mário, na medida em que, por exemplo, recentemente foi negado, não pelo Congresso, mas pelo presidente da República, um aporte de recursos, se não me engano, de 3 a 5 bilhões de reais para conectividade para os alunos da rede pública. Ou seja, dinheiro que era para financiar meios, né, de acesso às aulas, ao conteúdo digitalmente para os alunos, especialmente algo que ficou importante, assim, ficou evidenciada a importância nessa pandemia. De outro lado, estão aí agora dobrando os recursos, mais do que dobrando os recursos do fundo eleitoral. Olha, as eleições, elas têm um custo, né? Elas têm um custo do processo eleitoral, as campanhas políticas que acabam precisando ser financiadas. Eu sou a favor da doação privada, regulamentada, com regras, com limites, justamente para aliviar esse custo dos cofres, né? Ou seja, para que esse fundo eleitoral não precisasse existir ou pudesse existir num tamanho menor, né, mais razoável. Agora também não dá para desprezar que os recursos, através de um fundo, ajudam a tornar mais independente a política das pressões de setores econômicos específicos. Então, acho que o importante é ter esse balanço, né? O fundo eleitoral também pode ajudar justamente a financiar candidaturas novas que não encontram respaldo, vamos dizer assim, no poder econômico, mas que defendem causas importantes. O importante é ter equilíbrio, né, na disponibilidade desses recursos. Num momento de crise, como o que a gente vive, né, em que parte da população não tem recursos para se sustentar, para comprar comida,
o desemprego cresce, empresas fecham, né, aumentar o fundo eleitoral não está certo, não está certo seguramente. A nossa estrutura política, a reforma política eleitoral, portanto, ela é importante no nosso país para poder ajudar a reestabelecer, a reconstruir essa conexão da população, do cidadão eleitor com a política, que não está se vendo representado no sistema atual. Tão grave como a questão do fundo eleitoral, na minha visão, é a discussão que acontece no Congresso sobre, eventualmente, aprovar o distritão, que é um modelo que aí sim vai dificultar ainda mais a renovação política, na medida em que vai eleger apenas os mais votados do Estado, sem fazer a composição dos votos dentro dos partidos, ajudando a trazer novas lideranças a partir do sistema que se tem atualmente, ou, como o que eu defendo, deveria ser o distrital misto, né? Não o distritão, mas o distrital misto, em que você elegeria deputados por regiões, né, que seriam pelos distritos constituídos dentro de cada um dos estados, além de uma parte das cadeiras também numa lista de deputados de acordo com causas que são defendidas e que poderiam também eleger deputados. Então, nós precisamos ter uma visão clara sobre a necessidade de reforma do nosso sistema político eleitoral e, da minha parte, contrário à reeleição. Não é só contrário de defender que não haja eleição, é na prática. Eu não concorri à reeleição como prefeito, não concorrerei à reeleição como governador e, se tiver, eventualmente, no meu destino aí a presidência da República, também não concorrerei à reeleição, especialmente porque eu entendo que o próximo presidente da República, para cicatrizar as feridas deixadas abertas por Bolsonaro e por Lula também, né, como eu disse, um é consequência do outro, tem uma íntima ligação, há cicatrizes dessa disputa ferrenha entre estes dois políticos, para que justamente o próximo presidente possa ajudar a sarar as feridas, a curar essas feridas. Ele não pode ser um candidato à reeleição na eleição seguinte, sob pena de estar sob ataques no primeiro dia, desde o primeiro dia de governo, já de lulistas e de bolsonaristas, ajudando a aprofundar a divisão do país. E a gente tem que encerrar esse capítulo de divisão e abrir um novo capítulo na nossa história política brasileira, em que a gente promova mais a união do que a divisão do nosso povo. Governador Eduardo Leite, pré-candidato a presidente da República pelo PSDB, você se considera, governador, uma pedra no sapato, uma pedra não esperada no sapato de João Dória? Eu não quero ser pedra no sapato de ninguém, quero ser aquele que ajuda a construir um caminho alternativo. Eu não me lancei por uma aspiração pessoal dentro desse projeto político nacional. Eu fui chamado por um grupo de deputados, entre os quais um bom amigo, que é o deputado Adolfo Viana, da Bahia, que estiveram no Rio Grande do Sul, né, um grupo de pelo menos 10 deputados, também o senador Rodrigo Cunha, de Alagoas, que também vou visitar nesse final de semana, que estiveram me visitando e me provocando para que eu me dispusesse a discutir e até liderar um projeto alternativo para o PSDB e para o Brasil. E é nesse sentido que eu me coloco, como alguém que quer ajudar a construir alternativa. Política não pode ser sobre aspiração pessoal. Eu não quero fazer sobrepor o meu desejo, a minha aspiração pessoal de ser qualquer coisa, né? Eu não quero colocar isso no caminho de ninguém e, menos ainda, sobre um projeto para o país. Não é sobre nós mesmos, a política é sobre o outro, é sobre se colocar a serviço do outro. E isso significa, inclusive, saber abrir mão das nossas vontades pessoais, das nossas, daquilo que a gente quer para a gente mesmo, em favor do outro. Se houver, em algum momento, o entendimento de que outra candidatura, seja de Dória, ou seja de fora do partido, melhor consiga reunir pessoas, partidos, para trazer o país para o centro, para a sobriedade, para o bom senso, para o equilíbrio, como eu disse, eu não terei nenhum problema em apoiar. Agora, se houver o entendimento de que eu possa ajudar a liderar esse processo, eu me sinto pronto e em condições de fazê-lo.
Governador, muito obrigado, viu? Foi um prazer te conhecer. Espero que a gente tenha oportunidade de outras e que aqui na Bahia a gente se conheça pessoalmente, sobretudo depois dessa pandemia acabar. Sucesso aí na sua caminhada. Eu fico muito feliz em ver um jovem, não é, lutando, batalhando, e desejo realmente que você tenha muito sucesso na sua carreira política. Um grande abraço e obrigado pela sua participação.